Você também já deve ter ouvido falar na palavra subconjunto. A gente utiliza muito essa expressão sub para falar de algo que está dentro, né? Por exemplo, uma subestação, ela é uma espécie de uma mini estação dentro de uma estação maior. Quando a gente fala de subconjunto, a gente está se referindo à mesma proposta semântica. Eu tenho um conjunto e eu posso olhar dentro desse conjunto uma coleção menor que faz parte do conjunto maior, mas ela não contém todos os elementos necessariamente. Por exemplo, considere aqui o conjunto de pessoas do planeta Terra. Então, eu tenho o meu conjunto T, ok? Que ele é formado por pessoas, digamos, vivas do planeta Terra. Legal. Agora, eu posso reunir, por exemplo, um bloco separado dessas pessoas e chamar de B um outro conjunto, que são as pessoas vivas do Brasil, ok? Que moram no Brasil, por exemplo. Todos os elementos do meu conjunto B são necessariamente elementos do meu conjunto T, ok? Eu também posso definir um outro conjunto, que seria o conjunto F, de pessoas vivas da Europa. Ok? Agora eu não estou definindo mais por país, mas por continente. O que é importante é que os elementos deste conjunto fazem parte dos elementos deste conjunto. E eu posso ainda definir um outro conjunto, que seria, por exemplo, um BRO, vamos chamar assim, que seria as pessoas do estado de Rondônia. Ok? Pode ser as pessoas que vivem em Rondônia. Então, eu tenho este cara, BRO, como sendo um subconjunto do meu conjunto B, porque todas as pessoas do meu conjunto BRO são também elementos do meu conjunto B. E, por sua vez, o B é um subconjunto do conjunto T, porque todas as pessoas que vivem no Brasil também vivem no planeta Terra. Essa é a ideia intuitiva de subconjunto. Ok, mas se essa é a definição intuitiva de conjunto, nós precisamos dar um tratamento matemático. A gente precisa encontrar uma linguagem matemática para falar sobre isso, né? Então a gente diz que um conjunto A está contido em um conjunto B qualquer, se e somente se, ok? Já vou explicar o significado melhor desse se e somente se. Para todo x que pertence a A, eu tenho necessariamente x pertencente a B, ok? Se todos os elementos de A são, por consequência, elementos de B, então eu digo que o meu A está contido em B. Está contido do significado intuitivo mesmo, de estar dentro, ok? Mas é importante a gente perceber que esta relação, né, de inclusão, ela acontece quando eu verifico os elementos do meu conjunto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que eu criasse aqui um conjunto P, ok? E esse conjunto P é formado pelo país Brasil, ok? Ora, este conjunto P, ele é formado por um país. Eu não posso dizer que P, neste problema, está contido em T, porque o meu conjunto T se fala de elementos que são pessoas, enquanto no meu conjunto P, o meu conjunto se refere a elementos que são países, tá legal? Então, muito cuidado para quando você dizer que uma coisa está contida em outra, você tem que analisar se todos os elementos de um pertencem também ao outro, beleza? No nosso problema aqui, na nossa situação inventada, eu posso dizer, por exemplo, que o B está contido em T, ok? Eu também posso dizer que o F está contido em T. Eu também posso dizer que o BRO está contido em B, ok? Outra representação que acontece também é a representação do contém. O contém é simplesmente o contrário. Eu simplesmente vou virar esse C para o outro lado e eu vou dizer que o conjunto T, que é o conjunto de pessoas vivas do planeta Terra, ele contém, aí eu viro o C para o outro lado, o conjunto B, ok?
Por outro lado, eu digo que o T contém o conjunto F de todas as pessoas vivas da Europa. E aqui eu diria que o conjunto B das pessoas vivas do Brasil, ele contém o BRO, que são as pessoas vivas de Rondônia. Tá legal? É só uma outra maneira de escrever exatamente a mesma coisa. Esta aqui é que é a anotação mais importante. Essa é a principal linguagem que vocês têm que lembrar dela. Bom, dentro dos subconjuntos, existem propriedades que são importantes. Tudo é importante, né, galera? Ah, isso é importante. Tudo é importante. Propriedades. Como sempre, propriedades são essas verdades que partem, né, da definição. Elas são consequências da definição, mas que são atalhos para a gente resolver problemas quando a gente conhece elas e manipula elas com alguma intimidade. Legal. A primeira delas é uma que pode parecer contraintuitiva, mas ela é verdadeira. Eu digo que o conjunto vazio está contido no conjunto A, qualquer que seja o meu conjunto A. Tá legal? Então, todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer que seja o seu conjunto. Aí você pensa, pô, professor, mas que esquisito, por que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Bom, a questão é a seguinte, quando nós definimos matematicamente isso aqui, eu disse que para todo e qualquer x pertencente a A, o x também tem que pertencer a B, certo? Legal. Mas eu não disse que precisa existir um x pertencente a A. Então pode ser que esse A aqui seja um conjunto sem elemento nenhum. O importante é que, se tem algum elemento, todo elemento que está em A tem que estar em B. Todo elemento que está no vazio está em A? Sim, necessariamente. Por quê? Por um motivo muito simples. O vazio não tem elemento nenhum. Você também pode demonstrar matematicamente isso por redução ao absurdo. O que é a redução ao absurdo? Você supõe que existe, você supõe que isso aqui é falso. Vamos supor que o conjunto vazio não esteja contido em A. Ora, se ele não está contido em A, então significa que tem um elemento que está aqui, mas ao mesmo tempo não está aqui. E isso não pode ser verdade, porque o vazio, por definição, não tem elemento nenhum. Tá legal? Então, pelas duas vias, a gente chega à mesma conclusão. Não é tão importante você saber essa demonstração, legal? Mas é importante você entender o elemento lógico que está por trás. Por mais que isso seja contraintuitivo, ele atende à definição. E muitas vezes a matemática ela segue rigorosamente o que está escrito, ainda que pareça esquisito. A segunda propriedade, ao contrário da primeira, ela é extremamente óbvia. Todo mundo já deve ter se deparado com o fato de obter uma igualdade do tipo 3 é igual a 3, ou 10 é igual a 10, né? Isso é conhecido como uma propriedade reflexiva na matemática. Uma coisa é igual a ela mesma. Ora, se você observar o conjunto A e fizer o teste para ele mesmo, nós podemos dizer que todo o conjunto está contido nele mesmo. Claro, como é que eu demonstro isso? Eu demonstro isso de um jeito muito simples. Para todo e qualquer x pertencente a A, eu tenho como consequência que o x também pertence a A. Quando isso acontece, a conclusão é o quê? De que A está contido em A, então está demonstrado, certo? Então, existe uma demonstração até para as coisas mais intuitivas. Então, essas duas propriedades, elas são importantes. Vira e mexe, a gente precisa utilizá-las para resolver algum pequeno problema. É legal? A gente vai utilizar isso lá na teoria de probabilidades para provar algumas ideias básicas sobre a probabilidade. Só para chamar a atenção de uma coisa importante, vamos colocar aqui uma observação no seguinte. Se para que um A esteja contido em B eu preciso dessa situação acontecendo, todo elemento de A tem que pertencer a B, então eu também posso dizer que A não está contido em B se e somente se existe, vou escrever esse E ao contrário, x pertencente a A, tal que esse x não pertence a B. Tá legal? Se eu encontrar um elemento, para que um conjunto não esteja contido no outro, ele não precisa que todos os elementos estejam fora dele, que sejam diferentes. Não, basta que eu encontre um. Se existe um cara que não esteja no conjunto B, mas seja do meu conjunto A,
automaticamente eu digo que ele não está contido. Isso é muito importante, galera, isso é muito importante, porque isso define com precisão o que significa estar contido e o que significa não estar contido. Tá? Quem não está contido significa que tem pelo menos um cara que não faz parte do meu conjunto B. Tá legal?